Presidente Nefro, nós vamos falar. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, um prazer falar para vocês, residentes da Nefro. Obrigado. E essa é uma aula padrão, né, voltada para vocês mesmos, que é um geralzão do que vocês precisariam saber. Eu sei que nem todos vocês vão se voltar a esse assunto, depois de nefrologistas formados, mas vocês precisam saber, assim como a gente sabe tratar uma hipertensão, uma anemia na diálise, a gente vai sempre se deparar com um paciente com problema no distúrbio mineral e ósseo. Muito bom. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, o distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica tem uma história bastante longa no Brasil. Ela tem uma história de mais de 40 anos. E isso, mais ou menos, começou a acontecer junto com essa história no mundo, né? A gente não ficou muito defasado, não. A gente acompanhou bem, porque foi lá para os anos 80 que isso começou a eclodir com uma complicação das mais graves em doentes renais crônicos, e a gente andou em paralelo com esta evolução, com esse progresso. Então, o que é o distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, né? Então, todo mundo acha que, quando a gente fala isso, a gente está falando de osso. Ah, pessoal do osso, doença óssea, mas não é só isso, né? O distúrbio mineral e ósseo é uma síndrome que comporta anormalidades laboratoriais, ósseas e a calcificação vascular. Faz parte também do distúrbio mineral e ósseo. Sabendo que todas essas complicações juntas vão levar ao aumento da doença cardiovascular, a fraturas e aumento da mortalidade, sendo um dos principais responsáveis pela alta mortalidade de pacientes com doença renal crônica. Todos vocês sabem, aqui pelo censo 2020 da SPN, a cada ano a gente sabe que os pacientes em diálise aumentam em número, né? Principalmente os pacientes em hemodiálise, que é a maioria dos nossos pacientes aqui no Brasil. E, em paralelo a isso, os pacientes com distúrbio mineral e ósseo crescem também. Então, a gente precisa saber um pouquinho da fisiopatologia. Eu sempre digo, para tratar uma doença, você tem que entender da fisiopatologia dela, senão você não consegue tratar adequadamente. Então, como é que começa essa história, né? Quando a gente perde a função do rim, o rim começa a diminuir sua função, a gente começa a ter uma retenção de fósforo. Vocês vejam bem que eu não pus aí hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia é um evento tardio. A gente vai ver isso na diálise. Durante o tratamento conservador, o paciente não tem hiperfosfatemia, mas a gente sabe que ele está retendo fósforo. E a gente sabe por quê? Porque o osteócito, né, a célula principal do tecido ósseo, percebe esse aumento esse aumento do pool de fósforo, que a gente não vê no exame laboratorial, e essa célula osteócita começa, então, a secretar um hormônio chamado FGF23. O que esse hormônio faz? Esse hormônio vai no rim, ainda um pouco funcionante, e diminui a síntese de calcitriol, por inibir a enzima 1-alfa-hidroxilase. Com essa inibição da síntese, a gente tem uma tendência à hipocalcemia. Também vocês não veem hipocalcemia lá no conservador, mas o cálcio começa a cair. Só que essas coisas são todas moduladas. Conforme o cálcio começa a cair, o que aumenta? É o principal estímulo para as glândulas paratireoides, o paratormônio aumenta. O que o paratormônio faz? Excreta o fósforo, então ele é fosfatúrico, juntamente com o FGF23, por isso que a gente não vai ter hiperfosfatemia no início, e ele também restabelece os níveis de cálcio, então você também não vai ter hipocalcemia, mas esses hormônios começam a crescer. Principalmente o paratormônio começa a aumentar. O paratormônio vai no tecido ósseo, causa o quê? Doença óssea. Ele é hoje em dia considerado uma toxina urêmica. Então, ele vai no tecido cardiovascular, causa calcificação vascular, a principal delas é a que está aí à nossa esquerda, mostrada por uma tomografia coronariana, né?
é a calcificação do leito, das Um coronárias. 7 km por causa da expressão, velho. Nossa, mas... E como é que é esse espectro, né? Se a gente vai biopsiar esses pacientes, né? Vocês vêm muito falar em biópsia óssea, o que tem na biópsia óssea? Quando a gente olhou biópsias ósseas de paciente conservador, 3 e 4, e mais adiantado 5 diálise, a gente começou a ver uma diferença, né? De uma grande proporção de pacientes com baixa remodelação e pouca alta remodelação nos estágios mais precoces da doença e nos estágios mais avançados, 5D, uma proporção maior de pacientes com alta remodelação e menor de baixa remodelação. Isso nos intrigou, né? E aí nós fomos para um estudo mais aprofundado, juntamente com a USP, com o pessoal, na época, do laboratório Genzyme nos Estados Unidos, e fizemos uma parceria, estudamos ratos com doença renal crônica e mandamos para lá nossas biópsias também para serem analisadas, né? E o que foi feito nessas biópsias foi a expressão por imunistoquímica de uma proteína chamada esclerostina, que é uma proteína não colágena do osso. E vimos que ela se expressava de forma diferente na doença renal crônica, quando comparada com a hemodiálise. Essa proteína, a esclerostina, é como se ela blindasse o osso das ações do PTH. Então, isso começou a mostrar para a gente por que o paciente, na pré-diálise, tinha mais doença de baixa remodelação, mesmo com níveis de PTH progressivamente se aumentando. E na hemodiálise, não. Na hemodiálise, a gente começava a ter um PTH muito maior e já não tinha tanta esclerostina no tecido ósseo, deixando esse tecido livre para a ação do PTH. Então, a gente começou a ter, então, uma inversão e aumento da proporção de pacientes com doença óssea de alta remodelação, representada pelo hiperparatiroidismo, em pacientes com hemodiálise. Então, se a gente olhar para esse gráfico, né, nós vamos ver que tudo começa de uma forma que mais ou menos a gente até que não esperava. A gente achava que as coisas começavam com fósforo. Se a gente for olhar o fósforo, que é essa linha roxa, vocês veem que o fósforo é o último a subir. Ele vai ter uma leve subidinha aqui, uma retenção, mas hiperfosfatemia mesmo, nós vamos ver lá na porta da diálise, no estágio 5D. O que realmente começa a subir bem precocemente são as toxinas urêmicas, depois o FGF23, depois a esclerostina, né? Quase em penúltimo lugar aqui o PTH, né? Que a gente sempre achou, não, o PTH é o primeiro a subir na fisiopatologia. Não é, né? O PTH vai subir mais tardiamente, mas isso tudo acontece de uma forma harmônica, né? Enquanto essas coisas estão acontecendo, outras, como a 1,25, começa a cair, primeiro pela redução da massa renal, segundo pela inibição da sua síntese pelo FGF23 e a redução do cloto também. Então, vocês veem que a gente vai de um baixo turnover, estágios 2, 3, 4, e vai se transformando no alto turnover, estágio 5, 5D, que é o que a gente vê nos pacientes lá na diálise. E aí a gente usa o PTH, né? O PTH é o nosso marcador da remodelação. Ah, estou com PTH alto, 800, 900, 1000, eu estou com alta remodelação. Ah, meu PTH é 100, 150, eu devo estar com doença dinâmica. Isso nem sempre é verdade, né? Eu posso achar duas biópsias, uma de hiperpara secundário, outra de doença dinâmica, não sei se vocês estão afeitos a essas imagens de biópsia, mas o hiperpara secundário, a gente vê uma trave óssea aqui em azul claro, o osso não mineralizado, essas células lado a lado aqui são os
osteoblastos, né? E aqui é uma superfície de reabsorção com osteoclasto. Uma característica do hiperparasecundário é essa fibrose medular. Já na doença dinâmica, é um osso parado, né? Não tem fibrose medular e a gente também não vê essa hipercelularidade, como se o osso estivesse parado. Isso não quer dizer que essas duas doenças não podem coexistir com este PTH de 800, por exemplo. Aí você fala, e por que esse não desenvolve? Provavelmente porque tem um balanço entre a quantidade de esclerostina que ainda resta nesse osso e os níveis de PTH. E nesse, diferentemente, tem menos esclerostina, então este osso responde mais livremente às ações de PTH. Tá? Esse é o conhecimento que a gente sabe até hoje. E essa tal de doença dinâmica? Bom, a doença dinâmica é multifatorial, né? Multifatorial. Tem vários fatores, como hipopara, relativa, absoluta, a própria resistência aqui do PTH, né? Ao PTH do osso, dada principalmente pela esclerostina, acidose metabólica, desnutrição, alcoolismo, fatores genéticos, no passado a sobrecarga de alumínio, que hoje a gente não vê, diabetes, é uma causa importante de doença dinâmica, às vezes já até indivíduos com estágio 2 de doença renal, você já vê doença dinâmica, né? E nos idosos isso também é visto, tá? E uma outra doença que a gente começa a ter que se confrontar hoje é a osteoporose, né? Então, a osteoporose, que é mais conhecida pelos endocrinologistas, pelos reumatologistas, começa a ser uma doença do nefrologista também, né? E por que é que esses pacientes com doença renal crônica apresentam osteoporose? Bom, ninguém proibiu eles de ter osteoporose, né? Eles têm osteoporose porque eles trazem os fatores de risco clássicos para a osteoporose, né? Hipogonadismo, história de fratura prévia, familiar com fratura, uso de glicocorticoide, baixa peso corporal, fumo, abuso do álcool, né? Outras causas de osteoporose secundária, diabetes, tudo isso o doente já pode levar quando ele tem doença renal crônica. Só que aí ele começa, então, a desenvolver uma doença óssea própria da doença renal crônica. Então, o paciente com osteoporose urêmica é um paciente muito complexo. É um paciente com osteoporose dos nossos colegas endocrinologistas e reumatologistas, somadas à clássica osteodistrofia renal. Mas é só a osteodistrofia renal? São só essas 4 doenças que se soma a isso? Não. Isso é uma tempestade hormonal, de citocinas, né? Que o próprio fósforo, que acontece no distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica. Então, o paciente com osteoporose da doença renal crônica é um paciente muito complexo, né? Que ele está trazendo os fatores de risco clássicos da osteoporose, mas ele tem toda essa gama de alterações próprias da doença renal crônica. Então, não basta um paciente com osteoporose passa pelo reumatologista, pelo endocrinologista com uma densitometria com baixa massa óssea, com T-score abaixo de menos 2,5. Ah, então eu vou fazer um quê? Denosumab, porque agora pode ser dado na doença renal crônica, né? Mas se esquecem que estão lidando com um paciente com uma síndrome. Não é um paciente com osteoporose que pode tomar denosumab, né? Ele tem uma síndrome junto dessa osteoporose. Então, gravem isso para quando vocês receberem um paciente vindo de outros colegas, de outras especialidades, ele pode tomar denosumab? Espera aí, vamos pensar e vamos ver o paciente verticalmente. Então, diante da DMO-DRC, o que a gente tem de mais importante para tratar? Na verdade, é o hiperparatiroidismo secundário. É a doença hormonal mais prevalente, né? Com isso que a gente tem que lidar, na maior parte das vezes.
Como é que é isso no nosso meio, né? Então, vamos voltar lá para o censo da SBN, esse censo é o de 2019, e a gente vai focar nos pacientes com PTH acima de 600. Então, aqui a gente tem o censo 2016, 17, 18, 19. Se os pacientes em diálise 2019 são mais de 139 mil pacientes, e eu tenho 18% de pacientes com PTH acima de 600, então, é fácil fazer as contas, nós temos 20 mil pacientes em 2019 que tinham hiperparatiroidismo moderado e grave. Por que moderado e grave? Porque eu estou falando em PTH acima de 600. Né? Bom, e por que eu tenho tantos pacientes com hiperpara moderado e grave? Aí nós vamos ver essa porcentagem de pacientes que estão em uso de medicações próprias para tratar o hiperpara secundário. São das medicações mais modernas que existem, né? No mundo, trata um hiperparatiroidismo com paricalcitol e sinacalcete. E olha o quanto os nossos pacientes estão usando, né? 6% em 2018, 7% em 2019, sinacalcete um pouco mais, né? 11%, 13%, mas é muito pouco em relação ao que a gente tem de pacientes com hiperpara moderado e grave. Quer dizer, a gente não está falando nem de quando o paciente começa a desenvolver hiperpara, que ele já deveria estar tratando, né, para a gente evitar que a doença progrida. E por que isso acontece? Ah, porque o nefrologista não prescreve? Não, a gente prescreve. Só que a gente tem na nossa mão um PCDT, que é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para DMO-DRC, lá do Ministério da Saúde, e que meio que engessa a gente para tratar esses pacientes. Por quê? Porque esse protocolo diz o seguinte: você pode dar paricalcitol para quem tem PTH acima de 500. Ah, acima de 500 qualquer um pode receber? Pode. Pode. Ainda bem que está dentro ainda do nosso alvo aqui de PTH, né? Pelo CADIGO, entre 2 a 9 vezes. Tá bom. Só que quem de vocês, vocês já viram pacientes com PTH de 600, 700, que não tem cálcio e fósforo, ou fósforo aumentado. Pronto. Esse é o impedimento. Paciente com cálcio e ou fósforo aumentados, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde não liberam o paricalcitol. E a maioria desses pacientes tem ou hipercalcemia ou hiperfosfatemia. E aí a gente não pode dar paricalcitol e a gente fica olhando para o paciente até ele chegar em 800 de PTH, que já é uma hiperpara para lá de grave, para a gente começar a tratar com sinacalcete, que é o nível que o PCDT libera o sinacalcete, acima de 800 picogramas por ml de sinacalcete. Então, neste trabalho publicado, que foi um censo de paratiroidectomia, publicado aqui em 2011, por um colega lá, o Rodrigo Bueno, da Unicamp, nós fizemos a pergunta para as diálises daqui no Brasil, quantos pacientes eles tinham com PTH acima de 1000, ou seja, um hiperpara muito grave, um hiperpara que já tem indicação de paratiroidectomia. E chegamos a esse número de quase 11% dos pacientes em diálise. Se a gente jogar em 2019, naquela quantidade de pacientes que a gente tem, nós vamos ter 14 mil pacientes com hiperpara grave. Então, é muito paciente com hiperpara grave que precisa ir para paratiroidectomia. A gente não tem tanta equipe de paratiroidectomia voltada para isso. Os cirurgiões de cabeça e pescoço têm que ser treinados para fazer essa cirurgia. Não é qualquer um que faz. Então, se você encaminha para um paciente, para um colega, desculpa, de cabeça e pescoço, ele vai falar, não, eu não opero paratiroide. Eu operei uma paratiroide, um adenoma de hiperpara primário. Eu não opero paciente com hiperpara secundário em diálise, e nem pós-transplante. Então, a gente tem poucos serviços fazendo esse tipo de cirurgia. Por isso que a gente tem filas de paratiroidectomia, principalmente aqui
na Unifesp e na USP. Então, quando a gente vai para a literatura, será que eles são assim também no mundo, né? O dito mundo aí desenvolvido? A gente olha 2 grandes estudos, o IMPACT, que foi um estudo carro-chefe do Parikal-Stall, e o ADVANCE, que foi um estudo carro-chefe do Sina-Calcete. E aí nós vamos olhar, puxa, o PTH deles é 500, e do ADVANCE tem um PTH de 426. Com este fósforo, com este cálcio, isso aqui é um sonho de consumo de qualquer nefrologista, né? E aí a gente imagina, assim, tá fácil tratar, né? Tanto com Parikal-Stall como Sina-Calcete. Talvez até cloroquina funcione, né? Estou brincando. Mas aí eu vou contar um segredo para vocês. Isso aqui é o perfil basal dos estudos. Vocês imaginam que eles, a partir daí, eles começaram a tratar os pacientes. Não é que, ao tratar, esses pacientes chegaram a esse nível de PTH. Eles começaram a tratar, nesses estudos, pacientes com este nível de PTH. Então, como é que a gente vai querer tratar paciente com 800, com 1.000 de PTH com essas drogas? Então, é o que eu falo, né? O hiperpara grave, um dia foi leve. Ninguém nasce com PTH de 2.000, 3.000. Né? O PTH começa lá em 100, 200, quando o paciente começa a perder seus primeiros glomérulos. E passam-se os anos, o paciente vai estar com 3.000. Ninguém fez nada, ou ninguém pôde fazer nada, melhor dizendo. Então, o hiperpara leve, que não foi prevenido ou tratado, será a PTX de amanhã. Né? Qual que seria o racional, então, para o tratamento do hiperpara? A gente tem 3 pilares. Então, vocês sempre se lembrem disso. Esses pilares são calcados na fisiopatologia. Então, o que a gente falou de mais importante lá naquele quadro da fisiopatologia? Sobrecarga de fósforo, né? A gente tem diminuição de receptor de vitamina D, principalmente nas paratiroides, e a gente tem uma diminuição dos níveis de calcitriol. E a gente tem uma diminuição dos receptores de cálcio também lá na paratiroide. O que a gente faz para atacar esses 3 pilares do hiperpara secundário? Então, primeira coisa, para o fósforo, né, para retenção de fósforo, a gente faz dieta, né, restrita em fósforo, a gente usa quelantes de fósforo e a gente faz adequação da diálise, que é muito importante, né? Cada vez mais a gente está vendo diminuir horas de diálise, diminuir tempo de diálise, né? E isso só vai piorando e o paciente vai ficando cada vez menos adequado a esse tratamento. Para o VDR hipocostriol, tá aí a gente tem o Parikal-Stall, que é um ativador dito seletivo do receptor de vitamina D. E para pouca expressão de receptor de cálcio na paratiroide, a gente tem o Sina-Calcete, que é um cálcio mimético. Então, é só isso? São só esses os tratamentos? A princípio, medicamentoso, sim, mas a gente não pode esquecer da paratiroidectomia. Ela é um tratamento radical do hiperparatiroidismo secundário, tanto do paciente em diálise quanto daquele que mantém ou continua tendo o hiperpara depois do transplante. Então, a gente não pode abrir mão da paratiroidectomia, né? A gente começa a ter um certo preconceito, a paratiroidectomia, não, a gente precisa dela. Muitas vezes o paciente tem uma evolução muito rápida, mesmo você tratando ele, você não consegue controlar, mesmo que você trate logo do início, né? Então, nós temos que ir para a paratiroidectomia. Mas vamos ver um pouquinho aí do Sina-Calcete, que é uma droga nova, né? O Parikal-Stall é um ativador seletivo, veio substituir o calcitriol, né? É o que a gente deve usar atualmente, mas o Sina-Calcete é o cálcio mimético. Então, ele tem algumas particularidades. O Sina-Calcete foi usado num grande estudo, né? Que acho que todos vocês já estudaram, já leram ele, que é o EVOLVE, né? Foi um estudo que usou o Sina-Calcete para ver eventos cardiovasculares em pacientes em diálise.
Foi um estudo negativo. 4.000 pacientes durante 4 anos estudando, e foi um estudo negativo, cheio de bias de randomização, e acabou sendo um estudo negativo. No entanto, as análises de fase 3, análise pós-hoc de fase 3 desses estudos, já mostravam que o Sinacal-7 funcionava muito bem, né? Se a gente olha esse estudo publicado aqui em 2005, no Kidney, é o resumo de 3 estudos clínicos de fase 3, o que a gente vai ver? Que o grupo que usou o Sinacal-7 tinha um grande número de pacientes, em comparação ao grupo controle, que chegou no nível alvo para o PTH, chegou no nível alvo de cálcio, de fósforo, de produto cálcio-fósforo, e quando se associavam dois índices, né, tanto os níveis de PTH quanto o produto cálcio-fósforo, ele também mostrava-se dentro do alvo, na maioria dos pacientes, quando comparado com o tratamento convencional, ou dito o grupo controle. Quem que é esse tratamento convencional? Então, este grupo controle, ele recebia quelante de fósforo e análogo de vitamina D injetável, né? Qual será o análogo da vitamina D injetável, se não o paricalcitol, né? E o grupo Sinacal-7 recebeu só Sinacal-7? Não. O grupo Sinacal-7 recebeu quelante de fósforo, análogo de vitamina D injetável e mais Sinacal-7, né? Então, foi um tratamento onde se somou o Sinacal-7 a um tratamento já padrão, convencional, que se fazia antes, lá fora, no dito primeiro mundo, aí, o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa. Tá? Depois, estudos pós-hoc, pós-evolve, né, mostraram que o Sinacal-7 reduziu em 93% a indicação para paratiroidectomia, reduziu 54% de fratura, no risco de fratura, reduziu o risco de hospitalização em 40%, quase 40%, e de mortalidade em 20%. Quando se viu também vários estudos, inclusive o EVOLVE, que favorecia o Sinacal-7 para todas as causas de mortalidade, se viu que o Sinacal-7, em todos esses estudos, mostrou que era melhor em reduzir a mortalidade por diversas causas, contra aqueles que não usaram Sinacal-7. E quando saiu o IMPACT, a gente foi analisar a fundo. Por isso que a gente tem que ler estudo com um certo olho crítico, né? Porque quando saiu o IMPACT, todo mundo olhou para esse gráfico e falou, nossa, em azul tomou paricalcitol. Olha a quantidade de pacientes que atingiu o nível alvo do estudo, que era, na época, entre 150 a 300 de PTH, que era aquele nível do CADOC, contra 32% de quem usou Sinacal-7, essa coluna cor de vinho aqui. Aí você vai olhar o estudo mais profundamente, esses pacientes que usaram paricalcitol, se eles desenvolvessem hipercalcemia durante o tratamento, e é passível que possam ter hipercalcemia, porque estão usando uma droga que aumenta o cálcio de alguma forma, né? Eles podiam acrescentar Sinacal-7. E os pacientes do grupo Sinacal-7, se apresentassem hipocalcemia, que também é um efeito adverso do Sinacal-7, eles podiam usar o paricalcitol? Não. Eles tinham que usar uma vitamina D, que não era nem o calcitriol. É uma vitamina D que é uma pré-droga. Ela tem que passar pelo fígado para depois transformar em calcitriol. É uma droga que vocês nunca nem ouviram falar. Tá? Então, isso era uma injustiça, né, com o Sinacal-7, porque o outro grupo podia tomar Sinacal-7, o grupo Sinacal-7 não podia tomar paricalcitol. E aí eu me pergunto, se esse grupo recebesse paricalcitol, provavelmente essas
barras seriam de mesma proporção, e isso não era muito interessante para a indústria mostrar, né? Esse estudo foi um estudo da indústria. Quando a gente olha para as comorbidades da doença renal crônica, né, a gente vai saber que a doença renal crônica tem uma alta morbimortalidade. E por quê? Não é para menos, né? Uma doença que tem como comorbidade, tem anemia, tem diabetes, tem inflamação, infecção, hipertensão, doença cardiovascular e o nosso distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, né? Ele é uma das comorbidades, né? Aí se faz, pegam-se duas drogas, Sinacal 7 e Paricalcitol, e querem tratar o quê? Distúrbio mineral e ósseo, hiperpara secundário? Não. Os estudos Evolve e outro estudo que usou o Paricalcitol foi voltado a ver como é que era a doença cardiovascular. Então, duas drogas que foram feitas para tratar o hiperpara secundário, eles tentam ver se controlava os eventos cardiovasculares, ou seja, queimaram as duas drogas logo de início, né? Quiseram tirar leite de pedra. Mas o Sinacal 7 é uma droga muito boa, né? Isso é um estudo nacional, por isso que eu gosto de trazer ele, publicado em 2019, por um grupo lá do Paraná, da Universidade Federal, onde eles estudaram 26 pacientes em diálise, 18 em hemo, 8 em peritoneal, uma idade média de 52 anos, 55 mulheres, 92% de brancos, e 1.348 de PTH em média. O que eles viram? Então, numa evolução de um ano, eles viram a queda progressiva desse paratormônio, né, que saiu lá dos 1.400 por aí, e chegou aqui perto do alvo preconizado pelo CADIGO. Né? Paralelamente, o fósforo cai, né, que é uma dádiva para esses pacientes, controlar a hiperfosfatemia. O cálcio cai também, mas dentro ainda da normalidade. E a fosfatase alcalina, que é uma enzima marcadora de formação óssea, mas a gente usa para dizer que ela é uma marcadora da remodelação óssea. A remodelação é feita de formação e reabsorção, né? Mas como elas andam, pelo menos fisiologicamente, acopladas, a gente diz que ela está marcando a remodelação óssea. De fato, ela marca mesmo nos casos de hiperpara bem extremos, né? Então, a gente pode usar a fosfatase alcalina como marcador da remodelação óssea. Como eu estou tratando o hiperpara secundário, que é uma doença de alta remodelação, a fosfatase alcalina cai. Lá no ambulatório de osso nosso, né? Logo que o Sinacal 7 chegou aqui no Brasil, começou a ter algumas amostras, laboratórios cedia para a gente, isso foi lá por 2015, os dados nem foram publicados. Eu peguei quase 20 pacientes da lista de PTX, que estavam em hemodiálise, e num follow-up de 4 meses, consegui reduzir o PTH e tirar esses pacientes da lista de paratiroidectomia uma dose mínima de Sinacal 7, né? Em média, 30 miligramas por dia. Tá? Então, é uma droga que, quando o paciente responde bem, você consegue até reverter uma indicação para paratiroidectomia. Para esses níveis de PTH, que saem lá acima de 1.000, é mais difícil, né? Mas como a gente, na época, tinha uma fila com mais de 100 pacientes, eu falei, é para esse que nós vamos dar, né? E parece que isso foi uma prática aqui no Brasil, que a gente começou a usar o Sinacal 7 para os pacientes graves, né? Quando a gente conseguia, tinha amostra, ou mesmo quando começou a liberar, mesmo por judicialização, a droga, a gente começou a usar não só aqueles pacientes graves, né? E, enquanto isso, os pacientes com hiperpara incipiente ou leve, moderado, estavam evoluindo, né? Não tinha droga para todo mundo.
Quando liberou, a gente tinha uma legião aí de pacientes já graves de novo, indo para a paratiroidectomia, que a gente já não consegue mais reverter. Então, o quadro de tratamento da gente é bastante ainda difícil. Espero que o PCDT mude logo, né? Nós estamos publicando as novas diretrizes brasileiras, né, para o tratamento do distúrbio mental e osteoartrite. A gente vai publicar aí no JBL dentro em breve, e vamos usar essas diretrizes para mandar para o Ministério solicitar a mudança do PCDT com base nessas novas diretrizes. Vamos ver se a gente consegue. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que o Cinacalcet, ele tem o que eu chamo de um efeito rebote sobre o PTH no hiperpara grave, né? A gente não vê isso em hiperparas leves, né? Ou um pouco mais moderados. Mas no hiperpara grave, vocês vão ver isso, né? O que é que acontece? A gente começa a dar, 2 semanas depois, o cálcio cai. E depois se recupera em 8 semanas. Mas, em média, o cálcio cai. E o PTH? O PTH também cai, na média, nessas 8 semanas. Também caiu, né? Mas, com 2 semanas, o paciente vinha para o ambulatório e a gente pedia um cálcio. Com 10 dias, 15 dias, a gente pedia um cálcio porque era, né, praxe de quem estava usando uma droga que levava a hipocalcemia, ver como é que estava o cálcio desses pacientes, né, para poder corrigir o cálcio. Mas como a gente tinha essa facilidade de coletar cálcio, a gente falava, vamos coletar tudo já, coleta todos os exames do ambulatório, cálcio, fósforo, lactase, PTH. E o que a gente viu? O PTH tinha subido, ao invés de cair. E a gente falava, mas como que pode? E o doente clinicamente melhor. Doutor, estou melhor, minhas dores melhoraram, passei, estou ótimo. Eu falava, ué, está muito estranho, o paciente está bem e o PTH sobe. Então, eu vou explicar para vocês por que a gente tem uma teoria, por que é que há esse efeito rebote do Cinacalcet sobre o PTH. Então, é o seguinte, o Cinacalcet é um cálcio mimético. Então, ele vai agir sobre o receptor de cálcio, como se fosse um calciostato, né? O receptor de cálcio é como se fosse um calciostato. Se ele é estimulado, e ele o é pelo cálcio, os níveis de PTH caem, porque essas vesículas dentro da célula paratireoide ficam mais estáveis. Então, o PTH não sai por exocitose da célula. Se o cálcio cai, essa informação é enviada para dentro da célula pelo receptor de cálcio e as vesículas se aproximam da membrana celular e o PTH é extravasado para o extracelular. Então, vamos ver como é que isso acontece. O Cinacalcet, ele é um cálcio mimético, ele vai mimetizar o cálcio? Não, ele é um falso cálcio mimético. O cálcio mimético o Cinacalcet é um falso cálcio mimético, porque, na verdade, o Cinacalcet age neste sítio de ligação do receptor de cálcio, né? Que é a porção intramembrana do receptor. O receptor tem um domínio extracelular, um domínio intracelular e um domínio transmembrana. É aqui que é o sítio de ligação do Cinacalcet. Ao se ligar aqui, então, ele expõe, ele excita, né? Ele superexpressa o receptor de cálcio, que a gente sabe que na doença renal crônica está subexpresso. Ao expressar o receptor de cálcio, esse receptor vai ver o quê? Que tem cálcio no extracelular, né? Então, ele olha lá, o receptor enxerga um cálcio de 10,2. O que acontece? Informa a célula que o cálcio está 10,2. O que acontece com o nosso PTH? Cai. Se eu tenho cálcio 2 lá fora, por que eu estou secretando 3.000 de PTH? O PTH cai. Ao cair o PTH, o que acontece com o cálcio? O cálcio cai.
A gente viu lá nas 2 semanas o cálcio cair. Vai para 8,5. Isso para uma glândula que agora tem receptor de cálcio expresso, porque eu estou dando Cinacalcete, significa uma hipocalcemia. Um cálcio que veio de 10,2 para 8,5 é uma hipocalcemia. E a glândula está cheia de PTH. O que vai acontecer? PTH sobe. Então, esse é o efeito rebote. É por isso que nos hiperparas graves, logo na segunda, terceira semana, a gente vê um aumento súbito do PTH. Então, o paciente está com 1.500, volta com 2.000. Só que o paciente melhorou. Como é que explica que ele melhorou se o PTH subiu? Porque dentro de uma glândula hiperplasiada, hipertrofiada de um paciente com doença renal crônica, você tem 40 vezes mais formas inativas de PTH sendo sintetizadas do que as ativas. Então, a proporção de PTH inativo que sai para o extracelular é muito maior. E o nosso ensaio de PTH intacto, que de intacto só tem um nome, ele dosa tudo. Ele dosa a molécula intacta, mas ele dosa essas frações inativas. São principalmente frações carboxiterminais, que, pelo menos para ação paratormônica, elas não têm função nenhuma, né? Então, por isso que o PTH sobe, o ensaio vê isso e traz para nós o número aumentando, mas o paciente melhorou, porque muito provavelmente a porção ativa do PTH está caindo sob a ação do cinacalcete. E a paratiroidectomia? A paratiroidectomia, ela é ótima, né? Ela é ótima. Tanto que esse estudo, que eu achei bastante ousado, realizado lá pelo grupo da USP, né? Da nefrologia da USP, falaram, nós temos uma fila de paratiroidectomia, vamos ver o que acontece, né, nesta fila entre os pacientes que conseguiram ter acesso à paratiroidectomia em relação àqueles que não tiveram. E vejam vocês, quem não teve acesso à paratiroidectomia teve uma queda, né, da sobrevida, né? Enquanto quem foi operado manteve a sobrevida mais alta. Tá? Então, neste caso, foram 251 pacientes com indicação de paratiroidectomia, menos da metade aí tiveram acesso a PTX, e o que eles viram foi isso. O paciente que permaneceu na fila morreu mais, né? Infelizmente. A gente já sabia dessa história, mas aí está a comprovação aí publicada. Nós, mais tarde um pouquinho, a gente submeteu esse estudo à publicação, aqui ainda está submetido, mas ele já está publicado no PLOS ONE, 2017, de pacientes com hiperpara grave, e o objetivo era ver o quê? A progressão da calcificação coronariana e das alterações do metabolismo ósseo pós-paratiroidectomia. Foram 19 pacientes com hiperpara grave em hemodiálise. Eles receberam uma biópsia óssea e uma tomografia coronariana antes e 12 meses após a paratiroidectomia total. Vamos ver o que aconteceu. Em relação à biópsia. Então, nós tínhamos todos os pacientes, obviamente, antes da paratiroidectomia, tinha alta remodelação na biópsia, né? Tudo hiperpara grave, antes da paratiroidectomia. Só que 5 desses pacientes não tinham calcificação coronariana e 14 tinham calcificação coronariana. Após a paratiroidectomia, todos os pacientes, a maioria deles, evoluíram para uma remodelação normal ou baixa ou muito baixa. Então, a remodelação óssea, que era alta antes da paratiroidectomia, evoluiu para uma doença dinâmica. 90% dos pacientes evoluíram para doença óssea dinâmica. Esses pacientes foram submetidos à paratiroidectomia total com autoenxerto, tá? E aí,
ficamos intrigados. Bom, se aconteceu isso no osso, o que será que aconteceu com esses pacientes que eram calcificados? Então, a gente foi olhar a tomografia coronariana, que esses são esses pontos dessa reta aqui em triângulo vermelho. Então, com 6 meses, nós vimos que não houve progressão da calcificação coronariana. A gente falou, que ótimo, né? A gente só tinha esse dado primeiro dos 6 meses, falando que coisa boa. Então, algo que a gente sabe que está sempre progredindo no paciente, parece que pós-PTX isso estacionou. Só que depois dos 6 meses, voltou a subir a progressão. Que aí a gente ficou mais intrigado. O que aconteceu depois dos 6 meses? Porque com 1 ano a gente sabia que todos os pacientes se transformaram em doença óssea dinâmica. Mas a gente não podia ter uma biópsia com 6 meses, né? Seria antiético até biopsiar um paciente com 6 meses, depois com 1 ano. Então a gente foi ver o que? A fosfatase alcalina. E a fosfatase alcalina era um marcador até melhor que o PTH, porque o PTH praticamente zerou para todo mundo. No final de 1 ano pós-PTX, o PTH era 80, 100 picogramas por ml. E aí nós fomos ver a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, após a fonte óssea, que ela normaliza, então ela já estava indicando que depois dos 6 meses a gente já estava com doença dinâmica presente no osso desses pacientes. A gente só foi detectar aqui com 1 ano, que foi onde foi feita a biópsia. Então, a partir do momento que a remodelação óssea alta cessou, os pacientes começaram a calcificar. Então, mostrando que ter baixa remodelação também piorava a calcificação óssea desses pacientes. E foi isso que fez com que nós mudássemos o tipo de paratiroidectomia de total, com autoenxerto, para subtotal. Para quê? Para manter esses pacientes com PTH pós-PTX um pouco mais alto. Então, hoje o paciente sai da cirurgia com 200, 300 de PTH, muito mais fácil de você controlar com o uso de medicamento. Então, a gente faz um controle clínico melhor após a paratiroidectomia, mas não leva o paciente a um PTH tão baixo que ele desenvolva uma doença dinâmica. Bom, o tratamento, eu concordo com vocês que já deve estar aí pensando que esse tratamento é muito complexo, e é mesmo, né? Mas a gente tem publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia de 2013 um algoritmo que é muito bom, né? Um algoritmo muito bom que vocês não vão encontrar em nenhuma outra publicação, porque mesmo a do CADIGO, a do CADOC, é muito complicado, né? É muito cheio de setas, ser isso, ser aquilo. E aqui a gente conseguiu dividir em 4 situações, e se você seguir essas 4 situações para pacientes com PTH acima de 300, e aqui as situações é cálcio e fósforo. Os 2 normais, os 2 alterados, um baixo, outro alto, um alto, outro baixo. Então, se você seguir aqui, você sabe exatamente quando deve entrar com Sinacal 7, quando deve entrar com paricalcitol ou Sinacal 7, e quando deve associar os 2, né? E quando o seu PTH continuar inalterado, ou até aumentou, ou o PTH diminuiu, o que você tem que fazer? E no caso de você não conseguir controlar esse paciente, sempre lembrar que uma alternativa, se o tratamento falhar, é considerar a paratiroidectomia. Então, mais uma vez, vamos pensar que o tratamento é complexo. Você mexe no cálcio, descontrola o fósforo. Você controla o fósforo, descontrola o cálcio, controla o PTH, controla o cálcio cai, descontrola o PTH. É muito difícil colocar tudo dentro do alvo. Mas a gente consegue, né? Com uma equipe multi, nefrologistas, enfermagem, nutricionista, e por que não o próprio paciente, né? O paciente também tem que ser muito colaborativo para esse tratamento. Tá?
Com tudo isso, a gente, com certeza, consegue colocar tudo dentro do lugar, dentro do seu alvo, tá? Muito obrigado pela atenção, gente. Vocês têm Muito bom, professor. Muito dúvidas? Estou aí, à disposição. 1 hora de aula, acho que tá bom, né? Muito bom, professor. Enquanto o pessoal pensa aí, eu tenho umas perguntas aqui. Pode fazer.